Fala rapaziada, Vitor da B-Wake aqui. E hoje a gente vai conversar e refletir sobre quem deve ter direito sobre o voto e decidir para onde o governo e o Estado guia suas pautas. Eu estava dando uma olhada aqui, dando uma pesquisada sobre as eleições americanas. E é muito interessante que nos Estados Unidos eles fazem pesquisas que diferem entre raça, etnia, gênero, imigração, condição social e etc, para saber quem votou em quem. Isso é muito interessante. Coisa que o Brasil não faz, né? Aí eu dei uma pesquisada nas eleições americanas para presidente, na época do Trump e Kamala Harris, 53% das mulheres votaram na Kamala. A maioria. E agora, para as eleições nova-iorquinas, para prefeito, 51% das mulheres votaram no Zohran Mamdani. Vale dizer que, nas eleições presidenciais, a maioria das mulheres votaram na Kamala e a maioria dos homens, por uma diferença brutal, votou no Trump. Ou seja, literalmente, um lado foi para cá, um gênero foi para cá e o outro foi para o outro. No do Mamdani, realmente, a maioria dos homens e a maioria das mulheres votaram nele. Mas o Mamdani é um ponto especial que não cabe falar nesse vídeo aqui, porque ele tem outros aspectos para a gente levar em consideração, principalmente com quem ele estava contra e etc. Mas o que a gente pode tirar dessa interpretação aqui? As mulheres, em questão de voto, elas são a base que sustenta a esquerda. Em toda e qualquer eleição que você puxa a pesquisa, as mulheres, em grande maioria, estão votando em tudo aquilo que um movimento conservador, cristão, anarcocapitalista considera errado, inimigo. Então, pauta do aborto. As mulheres estão lá fomentando a liberação do aborto. Socialismo. As mulheres são as grandes apoiadoras. Bem-estar social. As mulheres são as grandes apoiadoras. Subsídios. Enfim, todas essas pautas, se a gente puxar na base, as mulheres são a maioria que apoiam, votam, fomentam e falam sobre isso. E nisso a gente pode fazer um salto lógico, que já está tomando proporção na internet, já estou vendo publicações, já estou vendo pessoas, comentadores políticos, pessoas famosas, influências, levantando a pauta do as mulheres votam errado. A pauta de que as mulheres não devem votar. E isso é perigoso. Eu entendo que é um salto lógico de correlação, de tipo assim, já que elas votam contra tudo que é conservador, contra tudo que nós, né, movimento de direita, considera o certo, vamos proibir elas de votarem. E eu não concordo com isso. Eu acho que esse é um movimento errado, essa é uma opinião não muito bem pensada e formulada, e que o crescimento dessa opinião vai trazer mais conflito, mais separação do que solucionar algo. Então, realmente, hoje, se você dropa essa bomba, se você fala assim, as mulheres não devem votar, acabou. Acabou, é guerra, é treta, é cancelamento, é chilique. E é nesse ponto que eu acho que ela não vai trazer transformação, essa pauta. Essa pauta ela tem que ser pensada de outra forma. A gente não deve pegar quem está votando errado, quem está votando de maneira burra, emocional, e proibir essas pessoas de votarem. Não. O que eu acredito é, nós temos que selecionar de maneira criteriosa, lógica, quem mereça votar. E a conclusão lógica disso é,
Vota no sistema, decide como o sistema opera ou deixa de operar quem sustenta o sistema. Esse é o ponto. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um exercício, que é o seguinte. A gente consegue trazer uma pauta, que é o seguinte. Funcionário público deve ter o direito de votar? Agora a gente começa a entrar no verdadeiro problema. Agora a gente começa a atacar realmente o cerne do problema. E um pensamento rápido, uma reflexão boa sobre isso é não. O funcionário público, seja ele de qualquer nível, não deve votar. Seja ele concursado, seja ele comissionado, seja cargo de confiança, cargo temporário, vitalício, não importa. Funcionário público não deve ter o direito a votar. Primeiro, quem levantou essa bola foi o 38, em todos os podcasts que ele vai, ele solta uma palhinha sobre isso, só que a galera não dá muita importância. O funcionário público, a depender do cargo dele, acredito que qualquer cargo, a pessoa ela já detém um poder muito grande do Estado, porque ela é realmente a força prática do Estado em algum sistema. Seja ela analisando dados, vendo fichas, aprovando, desaprovando, organizando uma fila, ou até mesmo efetivo, a polícia, o bombeiro, o enfermeiro, médicos, enfim. Todas essas pessoas, elas podem dar um voto de confiança, principalmente em âmbito federal. Só que a partir do momento que qualquer candidato, qualquer pauta de governo, qualquer pauta de lei apareça que afete ela diretamente, essa pessoa vai votar para manter o seu sistema, manter o seu padrão, manter os seus benefícios. Isso é óbvio. E não está errado. Tem que ser assim. Você na sua vida é assim. Você faz ações, impõe sua vontade para manter os seus benefícios, manter o seu status alto. Isso é natural do ser humano. E aí que entra a pegadinha. O funcionário público já tem o poder do Estado, ele já opera na força do Estado, ele já recebe do Estado, ou seja, ele não sustenta o Estado de nenhuma forma, ele recebe e ele ainda vota, decide quem vai ser, impõe a sua vontade em quem pode ser o próximo pessoa ali no comando administrativo. Isso é perigoso, principalmente em cidades, né? Quanto mais nichado vai ficando, principalmente em cidades, porque numa cidade o número de pessoas, funcionárias públicas envolvidas ali no sistema público, recebendo do sistema público, é muito alto, em comparação com as pessoas que estão realmente trabalhando ali de forma privada, CLT, empresário, etc. Se tu pega na tua cidade, pensa, faz um exercício rápido na tua cidade. Quantas pessoas são empregadas no hospital? Se a tua cidade tem hospital. Quantas pessoas são empregadas no bombeiro? Quantas pessoas são empregadas no corpo policial? Quantas pessoas são empregadas na prefeitura? Como assistente, como recepcionista, como isso, como aquilo, etc, etc, etc. Quantas pessoas são gari, o sistema de gari da sociedade, que recebe do Estado? Então, esse pensamento de atacar as mulheres ou atacar o gênero em si e dizer que não, o problema é esse, pela história, porque tem até uma história, né? Porque os homens vieram, os homens guerrearam, os homens conquistaram território, os homens, né, decidiram os limites, deram a vida, sangraram e depois trouxeram a família, as mulheres, etc. E por isso que elas não voltavam. Eu entendo tudo isso, a retórica disso. Só que a gente não tá mais nesse sistema. E eu acho que pensar dessa forma só vai trazer mais conflito e não vai resolver nada. E esse seria um jeito correto de abordar essa situação. Quem sustenta o sistema? Quem sustenta? Quem trabalha, traz valor, traz riqueza e, né, é roubado no imposto para sustentar o sistema. Essas pessoas é que têm que ter o direito de votar. Essas pessoas que têm que ter voz. Esses votos é que tem que valer. Então eu acho que uma lei, uma PEC, qualquer coisa, algum deputado, vereador, que paute isso, tem meu respeito.
e mereça ser ouvido. Porque o deputado que botar o peito, o culhão, para dizer que o funcionário público não deva ter direito ao voto, esse cara está indo na fonte. E não falo nem sobre aprovar ou não aprovar essa lei, mas sobre o debate em si. Porque todos esses movimentos que a gente vê na internet, sobre debate, sobre socialismo contra capitalismo, sobre a empresa privada contra a pública, sobre imposto ou não imposto, etc. Tudo isso, às vezes, não vai nem culminar em nada na lei. Mas isso começa na população, na disseminação de ideias. E uma população com uma boa disseminação de ideias, sobre uma boa retórica, uma boa noção do que é verdadeiro, o que é falso, uma pessoa que está questionando, que está abrindo os horizontes, o voto dela muda. Depois a gente pode conversar, debater sobre se o voto vai mudar alguma coisa ou não, né? Acho que esse não é o ponto aqui do vídeo, mas é interessante começar a alimentar esses debates. Então, quando você vê na internet alguém falando sobre voto feminino, quando você vê na internet alguém falando sobre as mulheres só votam errado, as mulheres só fazem merda, né? E realmente, as mulheres como um coletivo, elas têm alguns comportamentos questionadores, né? Por exemplo, fã-clube de assassino serial, de estuprador, os caras que são pegos aí cometendo crime pra caralho, o cara tem um fã-clube, recebe carta, recebe declaração de amor. A gente não vê o lado, a população masculina fazendo isso, certo? Então, continuando aqui. Funcionário público não deve ter direito a votar. Eu acho que só isso, só essa mudança no país, se essa lei, imagina, num futuro, quando essa lei passar, só isso já vai trazer uma mudança brutal como sociedade. Brutal. De mudar a eleição, de mudar tudo. E a gente pode continuar o questionamento do seguinte: o funcionário público não vota, porque ele não sustenta o sistema. Ele não, a renda que ele tira, a riqueza que ele gera, digamos assim, né, o salário dele, o dinheiro que representa toda a energia que ele desprendeu movimentando na vida dele, vem de outras pessoas que sustentam esse sistema. Mas existem pessoas que não são funcionários públicos que também não contribuem. E daí a gente entra na pauta de aposentados, pensionistas, bolsistas e afins, que também pode entrar no bolo. E já está entrando no bolo com um debate muito mais orgânico e natural na internet. Então a gente vê, principalmente pelo 38, que trouxe essa onda, essa revolução de falar que quem está em Bolsa Família não merece votar, quem está recebendo cota, quem está recebendo qualquer auxílio, se sustentando através do Estado, não deva ter direito ao voto, porque na prática é uma compra de voto. A gente vê isso pelo Nordeste. O Nordeste, a região norte do país, é a região onde existe mais Bolsa Família, e lá a grande maioria vota no partido, no sistema, que a pauta da Bolsa Família é uma das principais. Então, na prática, é uma compra de voto. Você consegue entender isso? O sistema, o governo promete uma bolsa para você, você logo, se esse cara, se esse sistema, se esse governo tá me dando essa bolsa, esse dinheiro todo mês, eu vou continuar votando nesses caras. Aí o outro cara tá falando sobre trabalho, sobre prosperidade, o outro cara tá falando sobre cortar gastos, tá falando sobre cortar auxílios. Aí já começa a complicar a minha situação, né? Não vou votar nele, vou votar nesse outro cara. Então o Renato levantou essa bola. Logo depois teve um vídeo que viralizou também de uma mulher indo sacar o Bolsa Família no banco, que ela faz um escarcéu, ela faz uma cena assim, chegou o dia de sacar o Bolsa Família, não sei o que, e pai, né? Que até tinha alguns influencers verificados falando assim, tá inapta a votar, tá? Essa aí não pode votar. Concordo.
Então esse é um debate que já está aflorando melhor. E realmente, a gente tem que refletir aqui qual sistema que a gente quer para nossa sociedade. Porque hoje a gente vive uma ditadura, né, uma censura, que fala para você o seguinte: você não pode criticar o Estado democrático de direito. Não. Você atacou o Estado democrático de direito. Irmão, eu nem acredito que a democracia é o melhor sistema de governo. É óbvio que eu vou criticar o Estado democrático de direito. Eu nem acredito que direitos criados pelo homem devem ser algo a ser respeitado. Então, agora eles vêm com essa narrativa de, tipo, eles colocam, né, é como se eles colocassem um ídolo e dissessem, não, ali você não pode tocar. Ali você não pode criticar. Não. Pode ir até aqui, mas não, aquilo ali não. Se você falar qualquer um ai daquilo ali, pronto, você é a pior pessoa do mundo, você é um criminoso, 17 anos de cadeia. Então, essa ideia de que todos têm os mesmos direitos, de que todos mereçam a mesma coisa, tá errado. De que todos devam exercer o exercício do voto, tá errado. Presidiários. Presidiários votam. O cara tá lá em cárcere, o cara desrespeitou o contrato social, o cara cometeu crimes, o cara assombrou o bairro, a cidade dele, prejudicou pessoas, foi pra cadeia e lá dentro ele tá votando, decidindo quem que vai pautar a sociedade. Qual que é a propriedade desse cara votar num brother? Votar no chefão? Me diga. A gente viu pelas eleições passadas, não defendendo o Bolsonaro, mas a gente viu um exemplo claro nas eleições passadas. A massiva maioria dos presídios votaram no Lula. Os presidiários votaram no Lula. Vê se isso não é uma sociedade que já está quebrada. Quem desrespeita, vota. Quem não sustenta, vota. Quem é sustentado, vota. Tudo isso dilui o voto daquela pessoa que realmente faz acontecer no país, que realmente trabalha, que realmente investe em tecnologia, que realmente gera emprego, que realmente assina uma carteira e bota a cara para trabalhar e sustentar a família. O teu voto nunca é respeitado. Dessa forma, ele não é respeitado. O teu voto suado de um trabalhador brasileiro, ele vale a mesma coisa de um presidiário, vagabundo, de um funcionário público, que não sustenta o sistema, e de uma pessoa que é bolsista, cotista e etc. Então, o problema aqui não é de gênero. Não é separar homens e mulheres e dizer, não, esses aqui votam certo, esses aqui votam errado. Não. O problema aqui é definir quem merece o direito ao voto. E tá tudo certo você querer ser um bolsista e falar assim, cara, eu não quero votar mesmo, foda-se isso aí. E que eu acredito que essa seria a minha escolha. Se em algum momento do país eu ainda estiver vivo, eles vierem com tipo assim, ó, seguinte, agora acabou o Bolsa Família, acabou tudo, a gente vai ter uma cota única, vai ser um salário mínimo, vai ser um salário mínimo e meio, não interessa. Quem aceitar, não vai ter critério, quem aceitar essa cota única, não vota. Cara, eu vou ser o primeiro da fila. Eu adoro dinheiro de graça. E votar ou desvotar pra mim, não importa. E agora outro ponto interessante, né? Agora continuando nessa, voltando na pauta do gênero. Em 1930, quando que foi a disrupção do ouro? Deixa eu ver aqui. Quebra do lastro em ouro. 1930 ou 71? 1971. Isso. A gente tem
vários gráficos sobre o que aconteceu em 1971. É um site muito bom que você bota aí na internet, bota aí What the fuck happens in 1971? Que ele mostra o que aconteceu com a sociedade. Ele mostra vários gráficos. Ele mostra gráfico de educação, gráfico de remuneração, gráfico de família, gráfico de casamento. Cara, vários gráficos mostrando que quando o lastro em ouro foi quebrado, o mundo fez assim, ó, socialmente. As famílias, estruturas, sociedades. Deixa eu ver se eu acho aqui o site. Então, é interessante ver, isso a gente já vê em alguns países, que, olha só, compensação por hora e produtividade. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Olha esse gráfico aqui, ó. Ali. Olha isso aqui. Compensação por hora e produtividade em laranja. Você consegue entender isso? Antes da quebra do lastro, a produtividade e a remuneração, elas andavam quase iguais, elas andavam juntas, sabe? Ou seja, o trabalhador gerava a riqueza e ele recebia boa parte da riqueza que ele gerava. Depois da quebra do lastro, a produtividade continuou na sua ascendência, que é normal, tecnologia, investimento, processos, continuou. As pessoas hoje produzem muito mais do que uma pessoa de 100 anos atrás. E olha a remuneração. A remuneração andou de lado, caiu até 1997, depois começou a pegar uma guinada, mas olha esse gap aqui, já está escabroso. Então, qual que é o paralelo que eu quero fazer aqui? Com a quebra do lastro, as famílias se viram numa situação obrigada do seguinte: o homem sozinho, que era a organização familiar, sempre foi, sempre vai ser a melhor organização familiar, o homem saía e gerava renda. E vinha para casa e sustentava todo mundo. E a mulher tinha o papel dela cuidar da casa. Maravilhoso. Com a quebra do lastro, as pessoas, os homens e as famílias se viram obrigadas a aumentar a renda de alguma forma. E essa forma foi o quê? Inserir a mulher no mercado de trabalho. Ou seja, as famílias, em sua grande maioria, se viu obrigada aos dois trabalharem fora de casa. Tanto que você vê em alguns países ali da Europa, para cima no norte, não vou lembrar o nome, em que Finlândia, acredito, em que as pautas de igualdade de gênero e a fomentação para igualitar o jeito que as mulheres trabalham, o jeito que os homens trabalham e remunerar ambos igualmente, acabam incentivando um viés biológico, tanto no homem quanto na mulher. O que acontece? Mulheres vão para profissões consideradas mais femininas. Enfermeira, RH, professora. E homens vão para profissões mais masculinas. Engenheiro, pedreiro, advogado, juiz. Então, quando você tenta, de alguma forma, eliminar vieses do sistema para com homens e mulheres, as próprias pessoas acabam indo para aquilo que a gente já acredita ser um viés. As mulheres vão para profissões femininas, os homens vão para profissões masculinas.
Então, essa questão de as mulheres terem que trabalhar junto com os homens, tudo vem disso aqui. Gráficos e mais gráficos de que porra que aconteceu em 1971. É por causa disso. Olha aí. E daí eu faço o link aqui com o meu outro raciocínio. Se quem não sustenta o sistema não vota nessa nossa projeção que a gente está fazendo, numa sociedade altamente conservadora, numa sociedade familiar, onde a gente tem essa estrutura de que o homem trabalha, a mulher fica em casa, cada um cumprindo o seu papel, quem que votaria? Quem que votaria? O homem. Aí que entra. Não é proibir, não dá para proibir o sintoma. Não dá para dizer assim, mulheres não votam. A gente tem que entender toda a escada para fazer essa ligação de entender, porra, as mulheres começaram a trabalhar, veio o sufrágio feminino, etc, etc. As mulheres querem direito. Não estou dizendo que todas as mulheres não vão trabalhar e vão ficar em casa. Não, sempre há exceções. Mas eu estou falando o seguinte: um sistema próspero, uma economia boa, um lugar seguro, onde as famílias se estruturam, as mulheres naturalmente preferem cumprir um papel feminino, ficar em casa e cuidar da família. Ah, mas eu vou ter meu trabalhinho ali de estética, vou ser professora em meio período. Tudo bem, maravilhoso. Só que isso vai ser um movimento natural. Consertando as bases da sociedade e do governo, as pessoas se organizam. Consertando a economia, consertando o dinheiro, as pessoas se organizam. Aí você sai para trabalhar, prosperidade, o sistema tá bom, você tá suando a camisa e tá tendo retorno. As famílias começam a se organizar. O cara vai chegar em casa e falar: olha, é o seguinte, a minha renda agora sustenta todo mundo, todo mundo. Vamos focar mais na nossa família? Vamos parar de deixar nosso filho na creche o dia inteiro? Vamos buscar, que a gente só buscava 6, 7 horas? Vamos buscar deixar só meio período? Vamos deixar todo mundo em casa? Eu faço isso, eu quero sustentar todo mundo, você fica em casa. Aí a mulher vai dizer: ah, não, eu quero trabalhar também, eu quero ficar em casa. Só que isso, as mulheres pedem por isso. Vai na internet hoje, abre qualquer pesquisa, as mulheres pedem por um sistema conservador em que elas possam ser donas de casa, ser mães. Cara, duvido, a grande maioria das mulheres do Brasil hoje, talvez do mundo inteiro, elas pedem por esse sistema familiar. Trabalhar fora de casa é desgastante para a mulher. E elas gostariam de ficar em casa e cumprir o seu papel de mãe, de dona de casa. Bom, é isso. Dá uma olhada aqui no site, What the Fuck Happened in 1971. Deixe seu comentário, o que você acha. Se alguém levantar essa bola de debate de quem que merece ou não votar, você faz a seguinte pergunta: quem que sustenta o sistema? Quem sustenta é que tem que dizer para onde que vai. É simples assim. Na tua empresa, você é o dono da empresa, você trabalha, você investiu, é você que diz para onde que vai. Na tua casa, os filhos não mandam em casa. É isso. Comenta, curte e é nóis.